Olá, tudo bem? Bom, vamos lá para mais uma aula de teatro, mais um assunto importante. Nós estamos falando sobre teatro de bonecos. E se você gosta desse assunto, se você quer conhecer, fica aqui comigo. Vamos continuar conversando. Eu vou trazer novas informações para vocês. Nós estamos já na parte 3, né? Então, se você quer ver algumas técnicas e bonecos diferentes, volta o vídeo para você conhecer, tá bom? Bom, então vamos lá. Nós estávamos falando na última aula nós falamos sobre o boneco de balcão, expliquei direitinho como funciona a manipulação desse boneco, tá? Agora nós vamos para o boneco de sombra. Ai, gente, esse é um dos meus preferidos. Não fiz ainda, mas eu assisti muito teatro de sombras e é maravilhoso, tá? Como funciona? Essa manipulação, gente, é a manipulação de figuras em focos de luz. Para quê? Para gerar a sombra, tá? Na China e na Índia, as silhuetas são figuras planas, recortadas e em couro, tá? Isso também é uma técnica muito conhecida lá na Índia, na China. Eles fazem muito trabalho com bonecos e é maravilhoso. Então, se você quiser dar uma pesquisada, puxa lá para você ver, tá? No Google. E ele pode ser criado em acetatos, acrílicos, gelatinas, papel, e as fontes de iluminação são diversas, como velas, lamparinas, lanterna, que eu acho que é um dos mais conhecidos, né? Que é o que geralmente a gente faz na escola, na creche, a gente tem esse trabalho, né, com as crianças. Refletores, né, que é no teatro a gente vai usar isso, e projetores de vídeo, né? Então tem muita coisa na internet. Boneco de sombra é o que mais tem. E tem uma coisa mais linda que outra. Os teatros utilizam muito, o circo utiliza muito dessa técnica, porque é uma técnica muito lúdica e muito bonita, né? E essa manipulação, gente, ela pode ser através de varas ou por meio de cordões escondidos atrás do boneco, tá? Então é muito bonito, é uma coisa muito lúdica, né? Você viaja no mundo das sombras e é muito bonito. Então, assim, só que essa técnica depende de muitos outros detalhes, né? Geralmente funciona muito no teatro ou em espaços fechados. Teatro é melhor ainda porque você tem refletores, você tem uma gama de técnicas que você pode fazer ali para que a sombra, né, o espetáculo funcione, né? E aí, quando você tira isso do teatro e coloca num espetáculo ou num espaço fechado, lógico que dá também, você pode fazer com uma lanterna, apaga a luz, você pode fazer inclusive na sua casa. Monta uma história para sua família, faz esses modelinhos com papel, e aí apaga a luz, prepara, vamos desligar a televisão que agora hoje tem espetáculo. Olha que bonito, que legal que você vai fazer para sua família. E aí, o que você faz? Você desliga a luz, faz os bonequinhos que são os personagens, o que você quer fazer, ensaia antes para fazer bonitinho, tá? E aí, quando você desliga a luz, você projeta ou uma lanterna, acho que a lanterna é bem melhor, uma lanterna numa parede branca. E aí você vai descobrir como é que a sombra vai ficar ali naquela parede. Aí você tem que fazer uns testes aí. Coloca na frente o bonequinho. Ai, não tem que ser mais para trás, tem que ser mais para frente. Vai tentando fazer esse trabalho. E eu tenho certeza que sua família vai adorar. Tá bom? Bom, e aí o que acontece? Fora o boneco de sombra... Ah, gente, tem uma coisa que também é legal. Não precisa, né? Não precisa, esqueci de falar. Não precisa ter, mas eu não sei fazer as figurinhas, eu não sei como que eu vou fazer essas figurinhas. Tudo bem, você pode fazer com as suas mãos, tá? Você pode usar o seu próprio corpo. O sombrista, que é aquele que faz a manipulação do teatro de sombras, ele é conhecido como sombrista, ele pode utilizar máscaras e outros aparatos em seu próprio corpo. Então aí é muito legal, porque você pode fazer tanto um bicho ou uma pessoa com as mãos, só as mãos na sombra, né, projetada, como você pode também colocar adereços em você. Ou
ter objetos que tragam essa ideia, né? Por exemplo, uma espadinha que passa e aquela sombra, porque a espadinha é menorzinha, mas quando você quando você projeta na sombra, ela amplia. Então você pode fazer essa espada dançar nas sombras, né? Enfim, você pode utilizar de muitas técnicas no teatro de sombra e fazer muitas historinhas bonitas. Dia dos Pais está aí, né? Você pode muito bem fazer uma super mega surpresa com o Teatro de Sombras, por que não? Tenho certeza que ele vai gostar. É o mês do Dia dos Pais, né? Então, acho que o Teatro de Sombra, ele traz essa coisa gostosa de relaxar e assistir um espetáculo lúdico. Faz a gente voltar à infância, faz a gente se sentir em outro mundo, tá? Bom, e aí tem um outro tipo que chama teatro negro. Já ouviu falar? Bom, a manipulação não é aparente, tá? Consiste em um cenário em câmera escura, tá? E fundo negro, que a gente chama de caixa preta. E os manipuladores com figurinos pretos, produzindo a ilusão de que bonecos e objetos não estão sendo manipulados. Todos os outros bonecos que eu estava falando até aqui, menos o teatro de sombra, né? A gente acaba, se você for observar bem, você acaba vendo aquele manipulador, né? É lógico que ele vai estar neutro, que ele precisa de uma luva preta, uma blusa preta, né? Um capuz preto para tampar qualquer parte que esse óculos branco aqui nem pensar, porque ele vai destacar, né? E a ideia do teatro de bonecos é você colocar o quê? O boneco em ação, né? Então você não pode aparecer. No teatro negro, isso é regra no último. Aquele boneco tem que existir. E a ilusão é de que realmente ele está sozinho fazendo tudo o que a interpretação dele pede, né? É muito bonita, é uma técnica muito bonita, mas que essa daqui é mais sofisticada, onde vai precisar de cenário, uma construção de uma câmera preta, né? Uma caixa preta ali para construir essas histórias. Mas é muito bonito também, dá uma olhada na internet que teatro negro é bem bonito, tá? Bom, e é engraçado, né, que muitos teatros de bonecos a gente vê muita referência com os japoneses, né, que eles gostam muito dessas técnicas, eles fazem muitas técnicas trabalhando com os bonecos. E uma das técnicas é Kuruma Ninju. Olha que legal. É um gênero japonês também, diretamente do Bunraku. Lembra do Bunraku? Na aula anterior eu falei dele. É um único ator manipulando o boneco. Então o ator trabalha sentado. Esse aqui com certeza você já viu. O ator trabalha sentado, manipulando braços, troncos, cabeça e seus próprios pés são encaixados no calcanhar do boneco. Então, assim, tem aquele que ele pode ficar sentado no colo, né? E o manipulador faz a manipulação dele, como se ele estivesse sentadinho no colo do ator. E ele, inclusive, pode conversar com o boneco. Então, ele faz a voz do boneco e a voz dele. Então é muito legal essa manipulação, você realmente encontra, né? E você começa a perceber que, ué, mas como que aquele boneco tá falando? É muito louco. Por quê? Quando esse boneco começa a falar, é a voz do manipulador. Só que ele encontra uma técnica da boca não se mexer tanto. Então a boca, você olha, você nem percebe que a boca do ator tá mexendo. É uma técnica que precisa ser feita. E aí, e a voz precisa mudar. Isso aqui é uma técnica muito rica, porque você não pode manter a mesma voz para você e a mesma voz para o boneco, certo? Então, isso também precisa ser observado. E ele pode fazer assim. Também, né, além dele sentado, ele pode também ficar de pé. O que ele faz? Ele amarra nos próprios calcanhares, o ator amarra nos próprios calcanhares e no boneco, e aí ele faz o caminhar do boneco, né? Então a gente tem a mão, a gente tem todo o trabalho de corpo. Então, e aí também é feito a voz para o boneco. Isso a gente precisa muito conversar. Na próxima aula eu vou explicar
Como é então? Não é só essas técnicas, né? Não é só esses tipos de coisas, cenários, iluminação, que precisa ser feito para o boneco. O ator também precisa criar um personagem, uma voz para esse boneco. Vem comigo, vamos continuar falando sobre teatro de bonecos e fica comigo que tá muito legal. Beijo!